esta reunião está sendo gravada. Bem-vindos mais uma vez a uma nova edição do programa Gente com História. Desta vez vamos virtualmente até Juim, em Gondomar, onde já se encontra a nossa convidada de hoje, Adelina Santos. Boa tarde, Adelina. Boa tarde, Américo. Boa tarde, bem-vinda seja a este programa, obrigado por ter aceito o meu convite e eu ia-te pedir para te apresentares. Ora, então eu sou a Adelina Santos, moro em Gondomar, mais precisamente na freguesia de Juvim, pertence a Gondomar. Gondomar é uma terra muito conhecida pela sua ourivesaria, pelas filigranas. Eu sou solteira, trabalho, sou centro operacional na escola EB2 de Juvim, aqui na minha terra, onde eu nasci em 1960, 16 de fevereiro de 1960, nasci, vi e trabalho. Houve um tempo em que eu, devido à separação dos meus pais, vivi na Foz de Sousa, mas depois regressei à base. Cheguei com 6 anos, o que me condicionou o meu mundo, porque eu nasci, e costumo dizer que eu nasci com a curiosidade nos dedos e nos olhos, porque muito cedo comecei a andar e queria descobrir tudo e saber o porquê das coisas. E a minha curiosidade foi tal que antes mesmo da idade escolar eu quis aprender a ler e escrever, por ver as minhas colegas mais velhas a escrever nas ardósias, nas lousas de ardósia, que não sei se sabes o que é. Sei. Pronto, então eu via, e eu devia ter os meus 5 anos, 4, 5 anos talvez, e achei muito piada aquela coisa e quis aprender a ler e a escrever, a montar e a desmontar palavras, e até que foi para uma senhora que ensinava miúdos e dava explicações, e foi para lá aprender. E muito cedo aprendi a ler e escrever. Quando eu fui para a escola aos 7 anos, no meu tempo ia-se para a escola aos 7 anos, eu já sabia ler e escrever, já escrevia cartas, já lia jornais. Pronto, e a escola começava em outubro. Em janeiro eu fui atingida por uma meningite que me atirou para o hospital e fiquei em coma durante 27 ou 28 dias, já não sei ao certo, sei que foi assim muito tempo, do qual eu saí, quando eu acordei do coma, eu falava mesmo muito pouco, percebia muito pouco daquilo que eu dizia, embora depois eu recuperasse a fala. O andar e a visão não. O andar e a visão eu recuperei muito mais tarde. O andar recuperei volta dos 6 anos, 9 anos, pronto. E a visão não recuperei tão cedo. Recuperei depois de volta dos 16 anos alguma coisa, vejo as cores, tenho percepção das coisas, mas não distingo muito bem nada. Não... Pronto. Isto condicionou-me, como eu disse, o meu percurso e a minha sede grande das letras, de estudar, de conhecer o mundo, mas há sempre uma maneira de dar volta às coisas. E pronto, e foi sempre, como disse, isso teimosa, querer fazer as coisas, não desistir só porque tenho uma barreira. E os meus pais, tive muita sorte de ter a família que tenho, de viver no meio onde nasci. Eu acho que quando nós nascemos e a família que temos também faz aquilo que nós somos, porque se eu não tivesse a família que tenho, os amigos que tive sempre da infância, que nunca puseram barreira para eu ver. Eu brinquei na mesma, mesmo depois de cega, brinquei mesmo na rua com os miúdos. Eu moro numa aldeia, agora está muito modificado, há estradas, há muitos prédios, há muito movimento, mas era um meio muito rural, de quintas, e digamos que era chamada a horta do Porto, porque vendia muitas hortaliças, passava do Porto, etc. Então a gente brincava na rua, eu brincava na rua à bola, à macaca, na mesma, soltava a corda, os meus colegas berravam comigo porque eu não via, calcava o risco das coisas, mas eu já me ensinava.
ia roubar fruta com os outros, na brincadeira, ia aos grilos, com a ajuda deles. E eu acho que as crianças aceitam mais as dificuldades que os adultos. Ainda hoje, eu trabalho numa escola há 23 anos e eu noto que as pessoas adultas têm mais preconceito, ou mais retraem-se mais um pouquinho quando nós temos uma limitação. Os miúdos não. Os meus são um bocado cruéis às vezes, batiam-nos com nomes e fazem troça, o que é normal, mas depois sou capaz de nos aceitar e de ultrapassar todos aqueles preconceitos que muitas vezes a sociedade tem. E eu isto nunca notei, portanto, esse preconceito aqui, tanto na minha juventude, porque eu, quando cheguei, eu já tinha feito a primeira comunhão. Eu pertenço a uma família religiosa, que me ensinaram a religião católica, embora eu não siga, tenho, pronto, por mim, outra maneira de ver as coisas. Mas, como eu dizia, eu tinha feito a primeira comunhão e depois, mesmo cega, com os 10 anos, eu fiz a chamada profissão de fé, a segunda comunhão, e eles colegas me iam buscar, eu ia, e então, com a minha teimosia, eu punha toda a gente a ler os catecismos para eu aprender, porque no meu tempo nós tínhamos que fazer exame da catequese, e um senhor abade de fora fazendo o exame. E então, pronto, e como eu digo, eu nunca tive, as amigas, a família, as minhas irmãs são mais novas do que eu tenho mais 3 irmãs, também tinha um irmão mais novo que faleceu há cerca de 10 anos. Pronto, e a vida é assim. E a minha vida é assim uma vida de recomeços e de precalços, porque, primeiro, a minha grande vontade de conhecer o mundo e continuar a aprender e a ser de aprender as coisas. Entretanto, na escola, na catequese, quer os catequistas, quer os professores, que tipo de relação é que tinham contigo? Era uma relação de igual para igual com as outras crianças ou tinham uma diferente tratar-te de igual para igual? Na catequese era de igual para igual. Porque eu brincava, olha, não sei, eu acho que tinha aquela minha teimosia de me impor, percebes? Havia a diferença que eles tinham que ler para mim as coisas porque eu não lia, não? Eu não andava só muito mais tarde, depois foi frequentar, já com perto dos 12 anos, frequentar o internato de São José na Marcelo Gomes da Costa, onde eu aprendi braille, não é? E onde aprendi a ser o que sou hoje, praticamente, a cultura, embora eu tivesse já o bichinho do conhecimento comigo, há sempre um caminho que nós temos que aprender. Portanto, eu na catequese aqui com as pessoas do meu meio, eu fui sempre vista. Claro, sabia que tinha as minhas limitações e às vezes, tem cuidado, não vais por aí, eu não sei o quê. Mas de resto. Mas exigem de ti como das outras crianças, não é? Não punham. Não, porque se calhar a minha família, mas o meu pai, queria, como eu não via, queria que eu fosse melhor que os outros. Fazia tudo por tudo para que eu aprendesse, para que eu fosse independente, até que foi ele que, através de amigos que tinha, o meu pai era industrial de móveis, era uma pessoa já com uma certa posição, e com conhecimentos arranjou, eu era para ir para Lisboa na altura, já não sei que colégio é que era, mas acabei de ficar no Porto, na Marcelo Gomes da Costa, no São José, e pronto, eu vinha a fim de semana, e a fim de semana era uma festa porque era o regresso à brincadeira e à minha vida. O colégio inicial para mim foi uma prisão, porque eu sempre gostei de sair, de andar na rua, eu gostava muito de andar descalça, se calhar porque, como não via, os pés era o contacto mais direto com as coisas, e então eu andava sempre descalça e corria por todo lado e ficava sempre em casa de um vizinho diferente, ou almoçava, ainda hoje tenho amigas senhoras, filhas já dessas senhoras,
se lembram quando eu ia para a casa delas, porque era o cheiro das coisas e das pessoas que me atraíam. E era uma zona aqui onde havia moinhos, onde se trabalhava, como eu dizia, a filigrana e todos aqueles barulhos, aqueles sons, estavam imensa curiosidade e eu gostava de ver aquilo tudo. Eu lembro-me, agora esse moinho está parado, de ver moer o milho, de sentir o milho a cair, aqueles sons todos eram muito. Giro. E eu ainda hoje tenho isto, tal memória, que isso reflete-se naquilo que eu escrevo. Como sabes, eu escrevo. Sim, sim, era aí que eu ia já chegar. Eu escrevo. O meu primeiro livro que eu escrevi foi exatamente dedicado aos costumes e às tradições do Dom do Mar, sobre a arvejaria, a agricultura, todas aquelas tradições que as pessoas tinham antigamente, das histórias, daquelas histórias todas superficiais que elas tinham, das benzeduras e daquilo tudo. Eu achei tanta graça, porque quando eu vivi em casa dos meus avós, também na Foz de Sousa, eles contavam muito da vida deles e aquilo ficou tudo na minha memória e eu decidi então transformar aquilo tudo em livro. Foi o meu primeiro livro, chama-se No Tempo dos Meus Avós, uma edição de autor muito reduzida, que foi feita quase para oferecer prémios e para a família. Pronto. E depois o bichinho da poesia que também já nasceu comigo. Eu, quando depois fui para São José, regressei e aprendi a ler e escrever pelo sistema Braille. Voltou o bichinho da escrita e da leitura e eu devorei tudo que havia na biblioteca. Naquela escola incentivávamos muito para a cultura, para o teatro, para ler, para o conto. Eu já ganhava naquela altura alguns prémios de poesia e de contos que escrevia. Eu e a Manuela Silva, que hoje nós chamamos Maninhas, porque andávamos as duas lá, no São José. E o bichinho continuou a crescer por ali. Depois, infelizmente, devido ao divórcio dos meus pais litigiosos, eu tive que me interromper mais uma vez os estudos. Voltei um bocadinho à apatia, tive alturas muito difíceis, porque na Foz de Sousa não era a mesma coisa que estava a ver em Jobim. Em Jobim é mais, digamos, mais movimentado, é mais gente, é aquele um sítio mais rural. Mas também aprendi lá muitas coisas, tive o contacto com as vindimas, eu lembro-me de ter pisado no lagar as uvas, andei nas desfolhadas, eu tive aquele contacto todo, adorava o rio, a casa das minhas avós ficava perto do rio, aprendi a nadar no rio, o canto das rasas, toda aquela natureza, percebes? E envolvia-me a escrever, e então como é que eu escrevia? Eu não tinha máquina de braille, não tinha nada, e a minha mãe arranjou uma máquina da telegrafia, muito antiga, uma Olivetti, que fazia um barulho, devia-se fazer um esforço. Eu conheço. Mas era assim que eu escrevia, e as minhas irmãs às vezes depois corrigiam algumas coisas, porque viam, são mais novas, mas corrigiam. E quando eu recuperei mais tarde, encontrei algumas amigas da escola, porque eu saí da escola e não voltei mais. Tive uma depressão muito grande com o divórcio dos meus pais. Como eu te digo, a minha vida é assim de hecatombes e de recomeços, mas aprendi que nunca não vale a pena ficarmos a remoer das coisas. O melhor é Mas, Dina, compreendes nessa altura, se agora é difícil para as crianças aceitarem o divórcio dos pais, na tua fase, nessa altura da tua vida, não era mais fácil, era mais difícil, porque o divórcio não era tão comum. Naquele tempo foi muito difícil, foi muito traumatizante, porque digamos que foi logo após o 25 de Abril. O divórcio dos meus pais foi dos primeiros divórcios a realizarem-se do país. Quem o realizou foi o Dr. Otávio Brunhosa, que é o pai do Pedro Brunhosa. Digamos que eu conheci o Pedro Brunhosa, se calhar sou a única pessoa que o conhece sem óculos. E foi uma coisa que durou anos.
O meu pai foi muito mauzito, que Deus o tenha lá, já eu perdoei e que siga o caminho dele da luz, mas foi muito mauzinho connosco, onde eu passei muitas dificuldades. Eu que tinha tudo, vivia num palácio, quase, não é? Davam-me a luz tirar as compras e comprar meia dúzia de sapatos e não sei quantos casacos e não sei o quê. Eu tinha motorista que me ia buscar ao colégio e não sei o quê. E de um momento para o outro, eu fui beber para a casa dos meus avós, que não tinha casa de banho, tomava banho numa bacia à lareira quando era de inverno, ficava toda a cheirar a fumo. Pronto, e tive que aprender de caminhonete. Foi assim uma coisa. Tive alturas que pensei desistir. Eu nessa altura já tinha 18 anos. E eu já andava no conservatório. Como sabes, eu adoro música também. Estudei música e não acabei nada porque nem música, nem curso de história que eu queria fazer também não fiz. Digamos que não foi só a cegueira que me condicionou a vida, foi também as circunstâncias que a vida me foi pondo. Mas como eu sou assim muito mazinha, como eu costumo dizer, eu não desisto. Eu continuo. Pronto. E passeava imenso com as minhas amigas. Eu sempre tive muitas amigas e viajava muito. Nessa altura, pronto, o meu irmão, um dos meus irmãos começou a ganhar bem, era bancário, as minhas irmãs também cresceram todas e vieram a ganhar, e eu viajei, e viajava muito, eu conheço Itália, fui à Holanda, pronto. E todas essas experiências ajudaram-me a eu ultrapassar um bocadinho aquela apatia, aquela angústia que eu tinha de E não fazer voltar, e nada. entretanto voltaste a escrever, certo? Diz? E entretanto voltaste à escrita. E, entretanto, eu voltei à escrita porque encontrei a Manuela Silva, encontrei a Isabel e eu recuperei o Braille. Recuperei o Braille, aprendi o Braille e foi tudo assim muito. Eu costumo dizer que foi o milagre de Santo António que me fez quando eu fui à Itália. Digamos que eu voltei de uma viagem de Itália, encontrei toda a gente, recuperei o Braille. Entretanto, também empreguei-me na escola onde estou hoje, como assistente operacional, era telefonista, na altura só fazia telefonista, hoje em dia uma pessoa não pode ser só telefonista, não é? Faz muito mais coisas. E voltei à escrita. E depois, através do Braille, claro. Mais tarde, descobri os computadores adaptados e quis aprender. O meu primeiro professor foi o meu sobrinho mais velho, que me dizia: ó tia, olha que o computador não é uma máquina da fotografia. Está bem, mas eu quero aprender. E aprendi. Depois, eu concorri à faculdade através de um exame que se fazia antigamente. Já Adoro. não, exato, o ADOC. Eu concorri ao ADOC, fiz o ADOC e depois, mais uma vez, tive que desistir da faculdade, porque, entretanto, o meu irmão ficou doente e eu, pronto, não tive vontade de voltar E qual era o curso que tu ias tirar? a história. História. Mas, Então, Adelina, de qualquer maneira, tu estavas fora da escrita, a tua escrita é muito baseada nas tuas vivências. Mas há uma característica muito engraçada na tua escrita. Quem não te conhece não sabe, mas eu já ouvi várias coisas tuas. E sendo uma pessoa cega como és, tu usas muito uma linguagem descritiva, muitos adjetivos. Não é muito comum aos cegos usarem adjetivos tão frequentemente como tu usas. É que se teve essa capacidade de adjetivar a tua escrita. olha, mas a primeira pessoa a dizer-me isto, já muitas vezes me tem disso, poetas com quem eu convivo, e eu acho que ficou-me na memória, como eu te disse, que eu tive muito contacto direto com a natureza e continuo a ter. Porque eu não sou uma pessoa de ficar em casa, eu tenho que sair, eu saio, eu vou trabalhar e vou a pé.
Eu vou de manhã e ouço os pássaros, eu sinto o perfume das coisas, e eu vejo as cores, eu vejo muito bem as cores também. E como também tenho, eu resido a memória de quando eu via, eu acho que é isso, não sei. E tenho, como eu tenho também contacto direto com as coisas, eu saio, eu falo, eu estou nos sítios, o que eu escrevo, a maior parte das coisas, é porque passei por um sítio e aquele cheiro de alguma coisa, ou cantar de um pássaro, ou ladrar de um cão, ou de um gato, ou de alguém que passou para mim, que transmitiu um cheiro, um perfume, deu vontade de escrever. Eu escrevo assim, sob impulso, bem, as coisas vêm ter comigo. Digamos que as palavras começam para ali a esboçar como um pássaro e eu tenho que deitar cá para fora das palavras, sabe? É de espontânea na escrita. Eu escrevo assim, sobre. Não, se me mandarem escrever sobre um tema, eu até escrevo, mas acho que as coisas não saem com Também. tanto sumo, Sim, sim. com tanta claridade, como se quando, ainda esta semana, eu estava no meu gabinete, e por acaso até estava a tentar preparar uns poemas para gravar lá para a biblioteca, que nós fazemos, temos a parte da leitura lá na escola que eu participo também. E ao lado do meu gabinete tem a sala de música. Nós temos uma academia de música que vem dar aulas aos miúdos, as aulas de piano, violino, de violoncelo, etc. Música clássica. E aquilo começou a entrar e eu comecei a recordar do meu tempo de conservatório, eu comecei logo a ouvir o Bach, eu adoro Bach, e saiu-me um poema, pronto, e estava a trabalhar, estava a escrever. É assim que nasce a minha escrita. Entretanto, tu participaste já em muitas antologias, quer poéticas, quer em prosa, e também já recebeste alguns prémios. Quer falar um bocado sobre os prémios Olha, que já recebeste? é assim, antologias, eu comecei a participar em antologias no grupo da Beira Rio, convidada pelo Leandro Amador, que eu conheço, e se me ouvir, lhe agradeço e envio um abraço, que foi ele que me convidou a participar numa antologia dos poetas de hoje. E foi assim que eu comecei, e daí desenrolaram-se muitas outras antologias, digamos que eu tenho poemas em dezenas, centenas não direi, mas muitas dezenas de antologias. Depois publiquei o meu primeiro livro, incentivado pelos meus professores da escola, O Bocados de Mim. A seguir publiquei A Medez das Palavras, tanto um como o outro esgotou, estão esgotados. Pois agora por último veio as vidas de poesia, que também, felizmente, mesmo sem, digamos, lançamentos, as coisas um bocadinho online também está a ter muito bom caminho, está cá, está esgotado. Quanto aos prémios, como eu te digo, eu participo nos concursos organizados pelo meu grupamento, o grupamento de escolas número 1 do Gondomar, que todos os anos organizam um concurso de contos, que é extensivo a toda a comunidade escolar, dos professores, aos pais, aos alunos mais velhos, a partir do 9º ano, e em que eu já ganhei dois segundos prémios, pronto, simbólicos. A nível da poesia, ganhei em 2019 um terceiro lugar na Academia Internacional de Poesia e Artes da Ponte Nova. É uma academia internacional onde participa pessoas de todo o mundo, do Canadá, da Suíça, da América, mais do Brasil, uma vez que a academia está sediada no Brasil. E em 2019 ganhei um terceiro lugar. Depois concorri a um concurso chamado A Cidade do Porto e o Vinho do Porto, em que eu ganhei uma mansão rosa também, este ano. E este ano também recebi mais um prémio da Alipão, fiquei em segundo lugar, em que ficou em primeiro lugar a nossa Idalina Coelho, de quem eu mando um abraço muito grande, que ela precisa de muito miminho, mas e fico contente.
pronto, é assim, sou vivo, não posso viver sem escrever e sem ler, faz parte de mim. Tenho para aqui muitas coisas para publicar. Estou a escrever um romance, que não sei se vai ter pernas para andar. Vamos ver, porque eu sou um bocadinho preguiçosa. O romance exige-nos mais trabalho, mais tempo. Também estou a escrever uma monografia mais dedicada a Jobim, porque descobri que Jobim tinha muita história e muito que contar. O primeiro livro que eu escrevi, O Tempo dos Meus Avós, digamos, faz algumas referências a Jobim e às outras freguesias, também não está tão centrado aqui. Eu decidi, porque a minha escola está instalada numa quinta muito antiga, com origens antigas, e eu comecei a investigar por ali, e estou assim. Tenho uma outra monografia escrita que era para ser lançada para promover o Rio Sousa. Eu também sou ligada com os rios, como diz, eu amo a natureza. E o Rio Sousa forneceu durante muitos anos as águas para a cidade do Porto. Existe lá a Companhia das Águas que, infelizmente, está destruída. A vandalidade e o desmazelo das pessoas que deviam preservar o património deixaram que aquilo se estragasse. E pronto, e eu, algumas professoras e o movimento que existe dos Rios Sousa e Ferreira, pronto, eu escrevi uma monografia para ajudar a lançar e parece que deu algum resultado. A monografia não foi lançada ainda, mas há alguma coisa a fazer-se para que o rio seja despoluído, os moinhos que existem no rio sejam aproveitados. Digamos que eu sou assim uma pessoa que gosta da vida e que gosta de procurar as coisas, ir à procura. Escrevo e se calhar se eu visse eu também pintava, eu gosto muito de pintura, e como eu vejo as cores, eu consigo apreciar um bocado a pintura, a textura dos quadros e não sei, se eu visse se calhar também pintava, que é uma outra maneira de fazer poesia, que é pintar. E pronto, olha, não sei o que é que tu queres saber mais de mim. Não, olha, queria saber muita coisa, não cabe tudo num programa, como pode imaginar, mas gostava muito de saber ainda, em termos de escrita, a tua escrita é muito baseada na tua vida, pronto, camuflada, um bocadinho camuflada, mas quem olha sabe, como qualquer pessoa que escreve, fala muito de quem escreve, não é? Porque não se pode separar uma coisa da outra. Então, na parte da prosa, isso é muito evidente, na poesia também. Estou a escrever ou invertes de muita coisa, ou escrevo só por prazer de escrever? Olha, eu já te disse, eu tenho assim uma necessidade grande de escrever todos os dias. Tenho diários, onde eu desabafo as minhas amarguras, onde eu ponho as minhas alegrias, também ali a nu. E eu acho que não deve haver ninguém que consiga dissociar-se totalmente de si quando está a escrever. Pois, há sempre algo de nós que fica lá, ou mais a nu, ou mais incutido, mais escondido. Há sempre algo, e eu, claro que eu sou muito espontânea no que escrevo. Escrevo muito daquilo que eu sou. Pronto. Não é? Então, na poesia, naquela mais. Eu sou lírica, não é? A minha escrita na área da poesia é lírica, pronto, e fica ali muito de mim, das minhas emoções, das minhas tristezas, das minhas exaltações. Sobretudo na nudez das palavras, que é um dos teus livros mais emblemáticos, daqueles que eu já li, que conheço de ti, é muito o espelho da tua alma.
Sim, é. Por acaso que é no Dias, não é? Sabes que se eu não escrever com a alma, ou sentir o que escrevo, eu não consigo, fica artificial. Sim, 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 sim. Percebes? Embora eu, com as palavras, não é? Eu tento, pronto, disfarçar, não vou estar ali. Embora as pessoas saibam que exatamente, então quando são aquelas poemas mais apaixonantes, não é? Aí fiquei tudo ali a jorrar, a Adelina Santos jorra ali nas palavras todas, não é? Oh, Eu Dona, lembro. és daquelas poetisas que consegues declamar poemas teus tendo decorado ou nunca decoras aquilo que escreves? Olha, e assim, eu quando escrevo, Esquece. o sentimento que eu tenho é que eu escrevi, já não é meu, é Yeah. dos outros, é para o outro ler. Sim, E sim. então, eu difícil, uma vez ou outra, já tenho declamado poemas meus, coisas pequeninas. Então, quando é para a minha escola, eles pedem-me e eu faço isso. Declamo coisas pequeninas, mas gosto de dizer coisas dos outros. Sim, Porque sinto, mas percebes? tuas, tens algum que consigas declamar assim, se alguém te pedir, sem leres, sem Sim, recorrer à escrita? sim, eu os poemas eu digo sempre de cor. É? Queres-nos dizer um de tua autoria aqui? Vamos lá ver se eu sei. Eu ontem disse um que é muito pequenino, que se chama De Todo o Resto. Então vamos ouvir? Chama-se De Todo o Resto e Imperfeito. Uhum. E é assim: de todo o resto e imperfeito, graça em mim o mais perfeito desejo, a réstia de claridade que sustenta o mais bonito do feio, para além de mim, do meu anseio, deixando florir o mais belo em meu seio, há um pássaro azul esvoaçado no meu peito. Quer sair, banhar-se de amarelo, abrir suas asas douradas e lançar-se a voar para beber a liberdade. Muito bonito, muito belo. E muito musical, diga-se de passagem. Adelina, eu vou-me fazer de ignorante, desculpa a expressão, e vou-te perguntar que mensagem é que tu nos querias trazer com este poema? A mensagem é que eu queria dizer. Eu queria dizer que, para além de tudo, para além daquilo que nós poderemos achar um bocadinho mais elegante ou rude, há sempre algo belo nas coisas, há Uhum. sempre algo de belo nas pessoas, há sempre uma asa para onde nós poderemos voar. Talvez porque a minha vida foi sempre de muitas quedas, muitos recomeços, muitas desilusões, muitas alegrias, e eu consegui sempre encontrar algo com que eu ganho estruturas para continuar, para viver. Eu vivo sozinha, tu sabes? Eu Sim, vivo sim. totalmente sozinha, faço a minha vida normalíssima, às vezes não é fácil. Tenho momentos um bocadinho duros, mas depois e a gente encontra uma luz. Acho que nós nunca estamos totalmente sozinhos. Há sempre um anjo, Deus, e como eu disse, eu não sou muito de religiões e de seguir Sim, tradições religiosas. mas és crente. Mas sou crente, algo no Jesus, na mensagem dele, na força que ele nos deixou para vencer a cruz Sim, e sim. vivermos para a luz. Adelina, uma das provas de que tu cais e levantas-te, paras e recomeças, recuas e avanças, é que ao longo da tua escrita, uma das palavras que aparece mais vezes é asas. Asas, exatamente. Mas Quer, é, quer dizer que é o tu sentes, sentido de libertação que eu tenho. sentes como um pássaro que anda sempre a aprender a voar,
de ramo em ramo, de paisagem em paisagem. A descobrir as coisas, a tentar descobrir o sentido das coisas, o porquê de cá estar, o porquê das coisas acontecer, o próprio sentido de ser assim, de nascer aqui, de ter esta vida, e depois muitos muros que a vida às vezes nos põe, não é? Muitas barreiras, mas às vezes elas não acontecem por acaso, acontecem para que nós tenhamos a capacidade de contornar as coisas e encontrar outra vida, outro caminho. E as minhas asas é isso, é que quando eu tenho asas para avançar esses muros, para pousar em árvores mais verdejantes, em frutos mais suculentos e mais perfumados, eu fico muito feliz. Sou um pássaro muito alegre. A nossa conversa dava para estar aqui muito tempo, dias e dias. Tem uma capacidade de chegar ao outro impressionante, de comunicar aquilo que sentes admirável. Tens vivências que nunca viam nos livros todos que já escreveste, nem nos que vais escrever, porque cada vez tens mais vivências feitas de recordações, de esperanças, de sonhos, de anseios, de medos, de vitórias, de perdas, mas sobretudo nota-se sempre de esperança e de vontade de vencer. Para mim foi uma honra poder ter-te aqui neste programa, Gente com História. Espero que também tenhas sentido bem por cá. Espero que quem vai ouvir este teu testemunho, esta tua partilha, sinta o quanto é importante a pessoa não se deixar vencer, porque acho que ao longo da tua conversa aqui connosco foi a palavra-chave, foi nunca nos deixarmos vencer, tentar sempre, nem que a gente vá abaixo, tentar arranjar-se de maneira de separar, de ir mais longe. Acho que isso foi transversal a toda a conversa e transversal a toda a tua vida, porque tu disseste, não é? E eu gostaria de terminar dizendo-te também que este programa Gente com História traz aqui gente das várias áreas, dos vários quadrantes. Se conheceres alguém que tenha interesse em se dar a conhecer, em partilhar o seu eu, a sua história, podes estar à vontade, podes convidá-los, podes comunicar connosco, e tu, sempre que tiveres novidades para trazer à Alissa, aqui ao público, também podes estar à vontade. Okay. Olha, basta que as pessoas, ou tu, ou qualquer pessoa que nos esteja a ouvir, envie um e-mail para contosreais@gmail.com, é um e-mail por onde podem se inscrever, e depois podem nos visitar nas redes sociais, no Facebook Américo Lisboa Azevedo e no YouTube no canal Adolfo Ribas. Ok. Olha, Américo, eu quero podes despedir, podes dizer o que quiseres. Não, olha, eu quero só agradecer pelo convite que fizeste e felicitar-te por essa tua vontade também de caminhar, mesmo com todas as tuas dificuldades que tu tens, arranjares uma maneira de comunicar, também és um comunicador nato. Quero felicitar-te por isso, que nunca desistas daquilo que tu queres ser, porque é sempre um caminho. E muito obrigada, foi uma grande honra estar aqui contigo. É uma honra minha, Adelina, e sabes disso, já te conheço há algum tempo e eu sabia que este programa ia ser um programa carregado de emoções e de riqueza na partilha. Nunca desistas dos teus sonhos, agarra-os e ajuda os outros a sonharem contigo. Beijo por tudo. Beijinho. Beijinho grande. Beijinhos grandes.